E aí, pessoal, tudo bem? Continuando aqui, é o primeiro vídeo sobre a rede neural. Ah, então, assim, não quero ficar enrolando muito, porque meus vídeos são muito enrolados. A gente vai fazer o seguinte: primeiro, a gente vai discutir um pouco sobre a parte de organização ali e da configuração do projeto que vocês querem fazer, né? Então, assim, eu coloquei configuração aqui embaixo, mas, enfim, tanto faz a ordem aqui. Isso aqui não depende de ordem, tá? Isso aqui é uma conversa aqui com vocês, são dicas e tal que eu vou dar antes de fato começar a parte de projeto, por exemplo, aqui assim assado. Então, algumas dicas que usem módulos para fazer o projeto de vocês, que eu pude separar aqui em módulos e ramos. Os ramos seriam que existe um script principal e existem alguns scripts secundários ali que são módulos também, mas que eles vão agrupando módulos para filtrar, sabe? Uma hierarquia constituam uma hierarquia no script de vocês. Coloque um script ali para fazer as operações matemáticas, outro para criar e gerenciar os neurônios, outro para criar os arquivos de CSV, TXT, enfim, o banco de dados ali, para administrar o banco de dados, os dados que vão ser implantados nele. Então, separem assim, pessoal, separem. Depois vocês usem o import, export, essas coisas assim para facilitar. Se fizer só em um script, vai virar uma bagunça e ele não vai ser uma rede modular. E o que quer dizer isso? Não vai ser uma rede customizável, sabe? Vocês têm que sempre reescrever o código desde o começo se vocês quiserem alterar alguma coisa. E eu não digo alterar só em questão de mudar variável e tal, não. Eu digo questão de mudar a estrutura. Então, porque é assim, as redes mudam e elas mudam de acordo com a necessidade que vocês podem acabar presenciando e coisa e tal. Então, nem sempre uma rede que vocês vão fazer ali vai servir para outras. Isso aqui é um modelo genérico e vocês sempre têm que adaptar aos problemas de vocês. Então, se vocês têm módulos prontos, vocês podem encaixar igual peça de Lego ali e monta a raiz principal do jeito que vocês querem, entende? E também na hora de fazer manutenção fica muito mais simples, fica muito mais fácil você sabendo onde que tá. Por exemplo, eu vou abrir aqui o meu código em Python. Então é assim, pessoal, ó. Eu acabei de mostrar. Putz, eu acho que eu comi alguma aqui. Ah, não comi, era uma pasta ali em cima ali. Eu achei que eu tinha comido algum arquivo. Então, assim, nomenclatura aqui não tá importante, pessoal. Vocês fazem do jeito que vocês quiserem e tal, do jeito que vocês lembrarem, não se perderem depois. Vocês podem fazer, vocês não copiem igual o que eu tô fazendo aqui, tá? Vocês podem escolher o nome de vocês que vocês acharem melhor. E eu nem recomendo copiar mesmo, porque o que eu menos incentivo aqui é Ctrl+C e Ctrl+V. Então, se vocês derem o nome que vocês pensarem e criarem, vai ser melhor, porque aí vocês se organizam melhor no pensamento de vocês não se prendem ao meu pensamento. Mas eu vou explicar aqui o que cada um faz. Não vou ficar mostrando os códigos ali, mas é só uma nomenclatura e uma explicação rápida. Então, assim, pessoal. Aqui elas se cruzam muito, esses scripts. Eles acabam se cruzando. Tem que cuidar uma coisa. Cuidar com uma coisa, pessoal. Com cruzamento cíclico, alguma coisa assim que você chamou e depois de chamar. Cuida com os imports, pessoal. Cuidem, façam um negócio bem mais planejado. Se vocês precisarem criar outros scripts, criem. Então, cuidado para não ficar as referenciais que eles se referem a si mesmo e coisa e tal eu esqueci o nome pra isso, mas já aconteceu várias vezes comigo. De eu ter um script, aí eu pegar outro, linkar com ele, e daí eu ia usar o outro também. É um negócio bagunçado ali que deu, mas vocês vão saber na hora, que dá erro, sempre dá erro. Então vocês não correm risco de deixar sem ver, o script simplesmente não executa. Mas enfim, o que a gente tem aqui? A gente tem esse indivíduo fisionomia. Como eu quero tratar ele com uma familiaridade mais humana, alguma coisa assim, eu escolhi deixar essas palavras, mas o que é isso aí? Isso é o painel de controle, pessoal. É onde eu coloco os arquivos que vão ser lidos, é onde eu configuro os arquivos que vão ser do input, os arquivos onde vão ser armazenados pesos, onde vai ser armazenado tudo ali. Eu passo os parâmetros da rede que eu quero, tipo a quantidade de neurônio,
a quantidade de camadas, taxa de aprendizagem, enfim, eu passo tudo que eu quero ali. Então ela vai ser a primeira interface ali do negócio. Eu até tenho o projeto para fazer em TK Inter, mas isso aí é particular. Mas tem como fazer lá com uma interface gráfica para você configurar e tal, mas não é esse o caso. Eu deixei eles tudo escrito, eu modifico ali no código. Porque assim tá bom, sabe? Tá bom por enquanto. Quando eu precisar fazer uma interface gráfica, eu faço. Então, assim, depois disso, vem o script passar parâmetros. Que esse passar parâmetros, ele é uma junção entre o elo, que tem ali o elo, no elo existe uma função, e essa função chama a rede, mas eu já vou explicar um pouquinho mais. Então, o passar parâmetro, ele chama a função do elo, e nela eu passo os parâmetros mesmo. Eu pego do indivíduo fisionomia e passo para o elo. E o intermédio entre eles é o passar parâmetro. Daria para fazer com classes e coisa e tal, mas eu preferi deixar desse jeito. Acabou sendo um pouquinho mais organizado, porque com classe eu acabo meio bagunçando tudo, né? Até o código vai passar por uma reformulação, quando eu deixar ele bem limpinho, vai vir classes e tal, mas vocês podem usar o que vocês quiserem. Vocês podem usar classes, podem usar outras coisas assim. Então, assim, o elo, ele acaba. É um elo, né? A gente tem aquele velho pleonasmo de elo de ligação, porque justamente ele liga algumas configurações. Ele basicamente ele chama os scripts que precisam pegar alguma configuração da rede que eu pus lá na fisionomia, eles vão pegar do Elo. Então o Elo armazena essas funções e ele já executa o script raiz modular, que é a espinha dorsal da rede, que é nela que a gente consegue, que a gente dá uma, como é que eu digo? É o esqueleto da rede ali junto, que é um outro banco de funções. Ela chama outras funções que vão chamando outras funções e outras funções. É uma cascata ali, é uma hierarquia, pessoal. Só que ela é o principal, ela une tudo. Tudo converge a ela. Então, a gente tem ali funções de apresentação. A gente tem ali a função de apresentação. Funcão, né, pessoal? Que a gente sabe como é que é, né? Todo mundo sabe. Então, assim, a função de apresentação. Que eu coloquei algumas funções. Isso eu não vou ensinar, pessoal. Isso aí vocês conseguem fazer do jeito de vocês. Até porque o Python é muito específico nessa parte, mas de apresentar, de printar as coisas. Então, vocês fazem. Mas ela basicamente printa o resultado de um jeito mais colorido, de um jeito que eu quero ali. Ele fica mais verde, vermelho e tal, dependendo de acerto e erro. Então ele tem essa função. Não é obrigatório, mas é organização, né, pessoal? Funções de arquivo, onde eu guardo os arquivos, né? Onde eu guardo os arquivos, não, onde eu crio os arquivos. Como eu falei para vocês fazerem um script para isso. As funções matemáticas, que o nome já sugere, onde eu armazeno as somas, os recálculos dos deltas, os erros, as funções de ativação, o recálculo dos pesos ali. Então vocês veem que já tem ali tudo organizadinho. Lá em cima tem o criador de neurônios, que eu não mudei o nome porque já está mudado no código, então vai ficar assim. Mas ele cria e administra os neurônios. Então, façam isso, façam esse esquema de separar por módulos. E dentro de cada script tem as funções ali. Então você chama a função chamando o script depois e tal, dando import. E justamente esse que está selecionado, quando eu tirei o printzinho aqui, é partes de rede, que no caso é o intermédio entre raiz modular e esse banco de funções. Então ele é o que administra ali o função de apresentação, função de arquivo, matemática, criador de neurônio e tal. Ele acaba administrando essa parte em algumas funções para daí ir para a raiz modular, entendeu, pessoal? Ele faz esse esquema assim. Então, organizem desse jeito. É a melhor forma que vocês têm para organizarem o código de vocês e depois poder manipular ele do jeito que vocês quiserem. Então, vamos voltar aqui. A gente tem aqui então, como eu falei, os módulos e os ramos. Desculpa, talvez o áudio tá diferente, meu cachorro passou mal aqui, tô voltando algumas horas depois para continuar. Até perdi a linha do raciocínio aqui, mas continuando. Eu passei as dicas para vocês sobre organizar um pouquinho ali o trabalho, né? Os scripts e coisa e tal. Então, isso seria a parte ali de módulos e ramos. Deu para entender que os módulos são onde estão as funções principais. Aí você tem os ramos, os troncos ali. Então, eu quis fazer essa analogia para ficar algo mais visual para vocês.
Vocês podem entender de outro jeito também, não tem problema. Podem raciocinar de outro jeito. Aqui só foi um modo para deixar um pouquinho mais visual. E a configuração é a configuração da rede. Uma coisa extremamente importante é vocês definirem ali que tipo de rede que vocês vão fazer. Se vai ser customizável a questão dos neurônios e das camadas. Se vai ser só uma camada ali de perceptrons. Como vocês vão trabalhar, quais tipos de dados vocês vão precisar colocar lá dentro dela, porque muda bastante a questão dos dados e tal. É uma questão bem importante que você não pode colocar qualquer dado dentro de uma rede neural. Você tem que tratar o dado antes. Você não joga e fala assim, toma, que é tua, Tafarel, e querer que ela aceite. Então, o nosso cérebro, ele não processa as ondas de luz. Ele processa, a gente capta as ondas de luz e transforma elas em elétrico, em ondas elétricas para viajar até o nervo ali, sabe? Pelos cones e, enfim, as células ali que fazem essa conversão do sinal elétrico da luz entre os fótons ali e a luz. Então, o nosso cérebro não interpretaria do modo que a gente interpreta se ele não fosse desse jeito. Agora, você vê, a audição é a mesma coisa. O som bate no tímpano, faz vibrar ali, ele passa por uma série de. Uma série não, ele passa por um. Putz, aquele caracolzinho, eu não lembro o nome. E ele transforma em impulsos elétricos. Então, o nosso cérebro ele entende impulsos elétricos e vocês têm que fazer também esse tipo de análise antes de simplesmente jogar os dados na rede. Então, mas isso vai depender dos dados que você pôr, mais do feeling que vocês têm mesmo. Eu tô aqui ensinando a fazer uma rede e tal, não tô ensinando a como separar os dados, né? Até porque nisso eu não tenho experiência. Os meus dados, eles são mais simples quando eu vou colocar. Eles são gigantescos, mas eles são um pouco simples. Eu quero trabalhar com foto, então aí eu vou ter que ver o jeito que eu vou colocar as fotos e tal, se vai ser com RGB, se eu vou ter que fazer alguma fórmula para simplificar ali, e como eu vou aplicar as camadas na convolucional e coisa e tal. Então, tem que ter em mente isso. Agora, enfim, a parte da configuração é mais isso, é a estrutura que você vai fazer, quantos neurônios, quantas camadas. Eu não vou ensinar a fazer o negócio customizável, porque isso vai ficar para vocês. Não é difícil, tá, pessoal? Não é algo impossível. Quer dizer, não é difícil porque eu sei fazer, mas no começo foi um pouquinho chato. Mas eu vou deixar para vocês fazerem, para vocês aprenderem a fazer. Se vocês dominam o for, o while, os laços em geral ali, e sabe, se vocês dominam os laços, vocês vão conseguir fazer. Então não tem segredo. É trabalhoso, mas não é difícil. Agora, daí vocês têm as outras configurações que vocês podem pôr. Vocês podem pôr as funções de ativação, essas coisas assim, sabe? Então não tem muito segredo nessa parte de configuração. Ela é bem simples, é a estrutura ali. É a parte, entre aspas, ali, física, né? Porque nada é físico, é tudo eletrônico ali, né? Além disso, é tudo virtual, no caso, ou seja, que é um programa. Ele é virtual, mas deu pra pegar a ideia ali de física e coisa e tal, que é algo imutável. Então, você pode mudar, como eu falei, não pode ser uma rede customizável, mas aquela coisa, você começou a executar a rede, você não muda ela enquanto não chega um final. E ela é tipo, ela deu certo, ela aprendeu, ela vai sempre ficar daquele jeito. Você adicionar neurônio, vai dar bosta depois. Tem que retreinar ela. Então, a cada mudança que vocês fazem, tem que treinar ela de novo, né? Então é isso desse vídeo, pessoal. Vai ficando por aqui. Eu acredito que ele não tenha ficado tão longo, ele deve ter dado ali uns 10 minutos, 12 minutos e tal, mas eu preferi manter essa qualidade. O próximo vídeo a gente vai falar sobre pesos, sobre os pesos e bias, na verdade, que eu vou falar sobre a questão do que são os pesos, não como, mas eu vou passar ideias para vocês de como é, manipular eles, armazenar e coisa e tal. Então o próximo episódio vai ser sobre isso. Vai ser sobre. Então, assim, o próximo vídeo vai ser sobre os pesos e os bias. Aqui tá marcado só os pesos porque, pô, dá pra entender que é pesos e bias. Eu fiquei com preguiça, desculpa, pessoal. Fiquei com preguiça de sair bias aqui. Bias, tanto faz, tá? Eu vou te explicar como usa, como faz, alguns jeitos que podem ser implementados e coisa e tal.
Vai depender da linguagem. Por exemplo, JavaScript fica um pouquinho complicado ali, mas talvez dê para usar e tal. Se eu não sei se dá para usar SQL no JavaScript direto. Se der, de boa. Se der, de boa. Se não der, para você manipular e armazenar algum tipo de arquivo em algum lugar, aí o JavaScript já não vai dar muito certo. Porque o JavaScript, eu não sei se vocês sabem, quem já programa sabe que não tem como ficar editar TXT e CSV no JavaScript. Então isso acaba limitando um pouquinho mais. Mas também é tranquilo. As outras linguagens ali que tem como manipular arquivo e banco de dados, elas conseguem ir tranquilamente, tá? Não é um bicho de sete cabeças. Mas enfim, esse episódio fica por aqui, pessoal. Deixem um like, comentem. Eu vou trazer essa série. Eu vou fazer uma meta de likes aí. Se tiver cinco, olha a meta do cara. Se tiver cinco, ai, ai, se tiver 10 likes, eu trago a parte 2. Que é justamente essa explicando um pouquinho sobre os pesos. E pra mostrar que eu deixei um pouco mais organizado aqui, eu vou passar um pouquinho brevemente aqui para vocês darem uma olhada do que eu separei. Claro que vocês podem não entender muito do que tá aqui, porque foi um jeito que eu, né, pra eu não me perder, eu coloquei, né. Mas então a gente tem aqui a estrutura da raiz ali que eu mostrei do tronco principal. E aqui é um esqueminha de soma que eu já usei em vários outros vídeos aqui. Vários não, porque eu não tenho muitos, mas eu já usei em outros vídeos. E é assim, gente, se vocês não têm esse esquema, tira print. Tira print desse vídeo aqui e guarda esse esquema. Até tirar o mouse daqui, porque tirem print disso aqui. Isso aqui ajuda demais, 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 pessoal, demais. Então, e guardem esse esqueminha. Mas enfim, é isso, pessoal. Deixem um like, comentem, se inscrevam no canal. E espero que essa série ajude alguém. Ela é uma série devagar. Eu não quero ficar aquele negócio dinâmico demais, falando, 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 atropelado para ficar pouco tempo. O preço para vocês aprenderem o que eu tô passando é vocês terem paciência de escutar o que eu tô falando. Então, se vocês não tiverem a paciência, eu não tô perdendo nada. Então, vocês, vocês que continuem assistindo e tal. Enfim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A próxima vai que vai ser bacaninha, vai ser bacaninha.